CPTS11 e VGHF11 caindo forte, meus amigos. No acumulado desse ano, o CPTS11 já caiu mais de 28% e fechou o dia de hoje a R$ 6,17, mínima histórica. Nunca tínhamos chegado antes a um preço tão baixo. E do outro lado, temos o VGHF11, um dos hedge funds de maior número de cotistas. Tem quem ame, tem quem odeie, e também vem acumulando uma queda pesada. No acumulado desse ano já caiu quase 30%, fechou no dia de hoje a R$ 6,88, também batendo mínima histórica. E se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você tem esses fundos em carteira ou está pensando em comprar. Então, bora fazer uma análise um pouco mais aprofundada aqui para a gente entender o que é que está acontecendo, que esses fundos não param de cair. Será que é uma queda com fundamento e talvez seja a hora de pular fora do barco? Ou é apenas uma discrepância de mercado, o que abre margem para uma oportunidade? Bora entender aqui para poder tomar a decisão. E inclusive eu tenho esses dois fundos em carteira, tá? Por isso eu decidi gravar esse vídeo para fazer a tarefa de casa aqui junto com vocês. Até porque não é porque caiu que você deve se assustar e vender suas cotas seguindo o efeito manada, e também não é porque está com desconto que é uma oportunidade. Então bora aqui começar a brincadeirinha de investidor sério para entender o real motivo dessas quedas, e no final eu vou te dizer o que eu estou fazendo com as minhas cotas. Será que eu vou vender tudo ou vou comprar mais? Inclusive, me conta aqui embaixo o que é que você está fazendo com suas cotas nesse momento. Bora lá! O primeiro ponto importante para a gente entender é que não é uma queda isolada apenas desses dois fundos, tá? Não é só o CPTS e não é só o VGHF que estão caindo nesse momento. Se a gente puxa aqui o IFIX, que é o índice com os principais fundos imobiliários da Bolsa, no último mês ele acumula uma queda de quase 8% e nos últimos 6 meses essa queda já está na casa dos 2 dígitos em quase 12%. Então não é uma queda isolada do CPTS ou do VGHF, na verdade é uma queda generalizada como um todo nos fundos imobiliários, e eu já vou te explicar o motivo. Mas claro, o CPTS e o VGHF estão caindo bem mais do que outros fundos de papel. Se a gente dá uma olhada no KNCR11, no último mês ele caiu quase 6% e nos últimos 6 meses caiu menos de 7%. HGCR11, outro fundo de papel gigante, no último mês caiu quase 7% e nos últimos 6 meses menos de 15%. Então a primeira lição que a gente já pode tirar é que fundos consolidados e de melhor qualidade em momentos de crise caem menos. Por isso a importância de ter uma carteira com bons ativos de ancoragem. E como a ideia aqui é fazer uma análise completa para te ajudar de verdade, bora entender aqui o porquê que os fundos imobiliários de forma geral estão caindo tanto. E sendo mais prática possível aqui, o principal motivo da queda dos fundos imobiliários é por conta do aumento na nossa taxa de juros. Isso porque existe uma correlação negativa entre os fundos imobiliários e a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. E essa correlação negativa nada mais é do que o movimento contrário, ou seja, quando a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários tendem a cair, e quando a taxa Selic cai, os fundos imobiliários tendem a subir. E como no momento atual a taxa de juros está subindo e com perspectiva de novas altas, isso faz com que os fundos imobiliários despenquem. Então, de forma geral, o cenário macro está afetando bastante os fundos imobiliários, mas, além disso, e aqui a gente vai começar a brincadeira, existem alguns problemas específicos do CPTS e do VGHF que estão pressionando essa cotação ainda mais para baixo. Então, bora começar aqui pelo CPTS11 e vamos colocar a mão na massa. Se a gente puxa aqui a cotação, ó, dos últimos 6 meses, a gente percebe que a queda começou a ficar ainda mais acentuada, basicamente aqui de 22 de outubro para cá. Nesse período de tempo aí, a queda acumulada já é de mais de 20%. Então, muito provavelmente, o que a gente quer encontrar está depois dessa data. E para isso, para a gente entender se houve algum problema com o fundo durante esse período, a gente vai direto na fonte. Então, vamos descer aqui e clicar no site
site da Capitânia, que é aqui a gestora desse fundo imobiliário. Então aqui a primeira coisa que a gente vai procurar é o relatório gerencial e o mais recente foi realmente ali o de outubro. Então vou clicar aqui para a gente analisar e eu já separei aqui alguns pontos bem importantes para a gente analisar. Já destaquei algum deles. Primeiro, taxa de performance não há. Guarda essa informação aí porque a gente vai chegar nela. Mas descendo aqui embaixo a gente tem aí os principais números, valor de mercado mais de 2 bilhões de reais, sendo aqui R$ 7,21 por cota, e o valor patrimonial, ou seja, o valor justo a se pagar por cada cota seria de R$ 8,63. O resultado mensal foi de 0,61, veio um pouco abaixo do mês anterior, e o resultado distribuído, o dividendo mensal foi aqui de 0,62, também bem abaixo do que foi distribuído no mês anterior, de 0,72. O dividend yield dos últimos 12 meses já passa aqui os 12%, e o número de cotistas era de 386 no mês anterior e caiu para 376 nesse mês, ou seja, a gente está falando aqui de uma queda de mais de 10 mil cotistas, então isso aqui é um sinal de que muito provavelmente os cotistas não estão tão satisfeitos, Aqui embaixo a gente tem aí os casos de crédito, são 41, e distribuído entre 28 devedores, e aqui uma informação importante, os ativos aí estão 100% adimplentes, então não tem ninguém devendo aqui para o CPTS-11. Descendo mais aqui embaixo, a gente tem algumas informações importantes, aqui a distribuição, que foi de 0,6 centavos aí por cada cota, mas aqui embaixo a gente tem a alocação, e presta bem atenção nisso aqui, porque já vai fazer sentido, tá? Atualmente, a carteira do CPTS-11 está em 65% em CRIs, que são os CRIs, e um pouco mais de 30% em FIIs. Essa é a alocação aqui, que pelo menos estava no mês de outubro. Mas aqui embaixo, a gente tem outra informação importantíssima, que da carteira de fundos imobiliários do CPTS-11, o top 5 maiores fundos imobiliários, 3 são da própria casa, são da mesma gestora. Então isso aqui é um ponto de alerta bem importante que nos mostra um certo conflito de interesse. Porque não é possível que nesse momento, de fato, esses sejam as melhores opções de fundos imobiliários para o fundo aqui alocar o seu patrimônio. Mas bora descer aqui mais para a gente entender, porque eu destaquei também aqui algumas outras informações importantes. Primeiro aqui, a taxa ponderada da carteira e a taxa de aquisição da NTN-B. Isso aqui, traduzindo, é a taxa de rendimento da carteira do CPTS-11 contra a taxa do NTN-B, que é o título do Tesouro IPCA+. E nesse momento em que estamos, a gente viu as taxas do Tesouro dispararem, ficando acima de 7%, que acaba gerando aqui uma forte pressão compradora nos fundos imobiliários, já que nesse momento a gente tem taxas reais no Tesouro Direto, que é considerado o título mais seguro do nosso país, acima de 7%, ou seja, uma baita de uma rentabilidade praticamente sem correr riscos. Então isso aqui é um dos motivos que está contribuindo aí para essa queda do CPTS-11. Mas descendo aqui, vamos descer um pouco mais e aqui a gente tem aí o resultado da carteira de fundos imobiliários do CPTS-11 e como você pode ver, nos últimos meses, essa queda da carteira de fundos imobiliários ficou ainda mais acentuada, contribuindo ainda mais, para o resultado ali do fundo não ser um dos mais satisfatórios. Como a gente viu no começo do relatório, o fundo tem basicamente 30% da sua carteira alocada em fundos imobiliários. Porém, no momento, o resultado da carteira de fundos imobiliários está em queda, está negativo, contribuindo ainda mais para a queda nos dividendos que a gente viu lá na primeira página. E rolando aqui embaixo, a gente chega num ponto extremamente crítico e que eu diria que isso aqui tem batido bastante na cotação do CPTS-11 ao longo dos últimos meses. Aqui a gente tem a carteira de CRIs do CPTS-11 versus o custo das operações compromissadas. Mas bora lá, deixa eu te explicar aqui o que é esse negócio de operação compromissada, porque talvez tu ainda não tenha escutado falar sobre esse termo. Imagina aí que você tem um amigo que está precisando de um dinheiro emprestado. Então, para facilitar, vamos dizer que eu sou amiga, tá? E estou precisando aí de R$ 1.000 emprestado. Porém, apesar da nossa forte amizade, nem tudo é só na base da confiança, Então, vamos supor que eu cheguei a um acordo aqui com você de que você vai me emprestar esses R$ 1.000, porém, eu vou deixar esse relógio aqui como garantia para te dizer que realmente eu vou pagar. Então, tu me empresta os R$ 1.000, eu deixo o relógio com você como garantia de que ao final, sei lá, do período de um ano, eu vou retornar para pegar o relógio de volta e te devolver os R$ 1.000. Então, numa operação compromissada, você tem a garantia de recompra, ou seja, eu estou te garantindo que daqui a um ano eu vou voltar
para comprar o relógio. Só que óbvio, né? Eu não vou pagar só os R$ 1.000, eu vou pagar um acréscimo de juros, sei lá, R$ 1.100. Mas aí tu pode se perguntar, mas Raíssa, para que eu vou querer o teu relógio? Eu só quero o meu dinheiro de volta. E é justamente por isso que existem as operações compromissadas, porque para quem empresta é uma forma segura de se investir, já que existe a garantia de recompra, e para quem toma o empréstimo é uma forma de conseguir dinheiro rápido sem precisar vender os ativos, já que nesse caso, aqui no nosso exemplo, eu não precisei vender o relógio de fato para conseguir levantar os R$ 1.000. Então eu posso, com os R$ 1.000 que eu peguei emprestado, comprar um outro relógio a R$ 1.000 também e vender a 1.200, e depois de um tempo, dentro ali do prazo do nosso acordo, eu recompro o relógio de você por R$ 1.100 e fico ainda com R$ 100 de lucro. Ou seja, eu consegui fazer dinheiro sem necessariamente ter dinheiro. E foi basicamente isso que o CPTS11 fez. Ele adquiriu algumas operações compromissadas para conseguir rentabilizar o patrimônio. Porém, o grande problema que aconteceu com o CPTS11 foi o descasamento das taxas. Então imagina que eu peguei com você R$ 1.000 emprestados e combinei de te pagar $200, porque naquele dia o dólar estava valendo R$ 5. Mas aí, passado-se um ano, o dólar subiu bastante, estava acima dos R$ 6 e eu fiquei com uma dívida maior com você. Então, na prática, o que aconteceu foi que o CPTS11 adquiriu algumas operações compromissadas a uma taxa de remuneração de CDI, e na época em que o CPTS11 pegou essas operações, o CDI estava baixíssimo e ele colocou o valor das compromissadas para render a uma taxa de IPCA, que naquele cenário lá atrás estava alta. Então, o CPTS11 pegou operações compromissadas a uma taxa CDI baixíssima e colocou para render a uma taxa IPCA alta. Porém, é extremamente perigoso apostar contra a inflação brasileira, e o que aconteceu depois, você já deve ter percebido, é que o IPCA acabou sendo reduzido enquanto a taxa Selic subiu bastante e está aí na casa dos 2 dígitos. Então, basicamente, o que está acontecendo com o CPTS11 nesse momento é que o custo da operação compromissada está comprometendo bastante o resultado do fundo, já que ele está lucrando em IPCA, como a gente já vai ver aqui, a carteira do CPTS11 é totalmente virada para o IPCA, mas a dívida que ele fez está em CDI, que inclusive está subindo nesse momento, o que acaba tornando essa dívida extremamente perigosa. E o fundo até está tentando se livrar disso, porém não é uma coisa fácil de se fazer e que acontece da noite para o dia. Na verdade, leva-se um tempo até isso acontecer. Mas bora lá voltar para o relatório aqui para tu entender agora de uma forma um pouco mais técnica. Então aqui o gestor está dizendo, ó, na maior parte desse período, o retorno da carteira de CRIs contra o custo da compromissada estava sendo positivo. Até que em meados de 2022, essa diferença aí ficou bastante expressiva, né? A partir do mês de setembro, quando a deflação passou a refletir no retorno da carteira de CRIs, que é quase toda indexada ao IPCA, essa estratégia passou a ser detratora do resultado do fundo. Então, mais ou menos até meados ali de 2022, a estratégia vinha dando certo, porém, com a inversão ali da curva de juros, essa estratégia está passando aí a ser uma detratora do resultado do fundo. Nos últimos meses, o retorno total da estratégia tem sido negativo devido à manutenção da taxa básica em níveis altos e a baixa inflação, como eu já acabei de explicar. Então, isso aqui está comprometendo bastante o resultado do fundo, que já vem sendo levado há bastante tempo, mas infelizmente não é uma coisa que a gestão consegue se livrar tão fácil assim. Aqui embaixo, de forma gráfica, a gente consegue ver isso melhor, né? Nessa barra cinza é o custo da compromissada, enquanto na barra azul escura é a rentabilidade dos CRIs. E como ali de 2021 para 2022 a taxa Selic estava baixa e a inflação alta, o fundo estava conseguindo rentabilidades bem interessantes, já que ele lucrava todas essas barras aqui azuis e tinha que pagar apenas essas barras menores de cor cinza. Porém, mais ou menos em meados ali de 2022, a coisa começou a inverter. Em setembro, você percebe que a rentabilidade dos CRIs foi baixíssima, enquanto o custo da compromissada estava ali comendo altíssimo, né? E se a gente avança aqui para o cenário atual, ainda está bastante elevado o custo da compromissada em relação à rentabilidade dos CRIs. Aí ele traz até um breve resumo aqui, né? No começo da estratégia, a alavancagem do fundo foi muito positiva, pois comprávamos CRIs a IPCA mais 6 com uma inflação de mais de 10, ou seja, estava rendendo aqui cerca de 16%, enquanto o CDI estava em apenas 2, com um custo de 1 das compromissadas, ou seja, custando aqui cerca de 3%. Então, qual que era o
cenário lá atrás? Ele pegou emprestado uma taxa de 3% ao ano e estava rentabilizando uma taxa de 16%. Então estava ótimo, todo mundo estava gostando, a rentabilidade super alta, porém esse cenário se inverteu e agora o que a gente vê é uma coisa bem diferente. Completando aqui, conforme os juros foram subindo e o IPCA foi se reduzindo ao longo de 2022, essa conta se inverteu e o custo passou a ser próximo ou então maior do que a receita. Mas mesmo assim, né, ele fala aqui que o resultado da estratégia ainda continua sendo positiva em aproximadamente aí 0,43%. Muito provavelmente esse vídeo aqui vai ficar bem maior do que os demais, mas estou comprometida aqui em te passar um conteúdo sério, um conteúdo de verdade. Então a única coisa que eu te peço é o seu compromisso em sentar o dedo aqui no like e também, se fizer sentido para você receber conteúdo como esse, se inscrever aqui no canal. Então, dado esse recado, vamos voltar aqui agora para o relatório, porque ainda tem algumas coisas importantes para eu te mostrar e eu tenho que acelerar, porque senão o vídeo vai passar aqui de 20, 30 minutos. E vou te dizer, viu? Só esse conhecimento que eu te passei sobre operações compromissadas já valeu o seu like. Isso aqui é conteúdo pago de curso caro, então, por favor. Bora lá, avancei aqui para a gente analisar um outro ponto que é em relação às movimentações na carteira de fundos imobiliários. Como a gente vê, batendo o olho rápido aqui, houve uma compra e uma venda. No primeiro momento, você pode pensar que não foi nada demais, porém, a compra no valor de mais de 10 milhões de reais foi no fundo imobiliário da própria casa, que inclusive, ó, com o final 16, ou seja, a gente está falando aqui de uma subscrição. E aí fica a pergunta, né? Será mesmo que a melhor alocação para esse recurso foi um fundo da própria casa? Muito provavelmente que não. Então isso aqui se caracteriza como um conflito de interesse. A gestora está levando em consideração muito mais o próprio interesse dela em manter aqui ou fazer alguma movimentação em um fundo da própria casa do que na rentabilidade do cotista. E isso aqui acaba pegando muito mal, porque acaba mostrando para o mercado que talvez o CPTS11 não tenha toda essa seriedade com o seu cotista. E claro, né, o mercado não é bobo nem nada. Isso aqui não é visto com bons olhos, afinal, nós investidores, eu e você, nós sentamos a cadeira na bunda e fazemos a lição de casa de ler o relatório. Então essa movimentação muito provavelmente deve ter desagradado aí muito cotista que acabou se desfazendo das cotas, pressionando ainda mais a cotação para baixo. Aí descendo mais aqui embaixo, tem outro ponto importante para a gente olhar. Primeiro, a alocação. Como eu destaquei aqui, ó, 30% da carteira do CPTS11 está em fundos imobiliários. Guarda bem essa informação aí que a gente já vai chegar lá. E aqui embaixo, como a gente já conversou, a carteira do fundo praticamente aqui é toda voltada para o IPCA. Ele tem apenas 3% em CDI, mais de 60% está em IPCA e 30% está aqui em outros fundos imobiliários. E por que é importante essa informação da carteira de fundos imobiliários? Por esse detalhe aqui, ó. Se a gente pega a carteira de fundos imobiliários, perceba, como a gente já até leu ali, né, no início do relatório, do top 5 fundos imobiliários, 3 são da própria casa, são da mesma gestora. Então isso aqui também caracteriza conflito de interesse que não agrada nem um pouco os investidores. Então, ó, só amarrando aqui para a gente conseguir chegar no VGHF11. Segura aí, porque eu também já vou fazer análise lá de um pouco mais prática, mas para que você consiga entender o real motivo da queda do VGHF11. Mas ainda aqui no CPTS11, para a gente amarrar aqui as coisas, eu vou listar aqui os 5 ou 6 principais motivos que estão afetando realmente aí na cotação para baixo. Então, como a gente viu, carteira de compromissada está afetando bastante o resultado do fundo, cruzou ali 2 indexadores e agora se inverteu. Além disso, carteira de fundos imobiliários indo super mal e não conseguindo gerar resultados interessantes. E esses dois motivos acabam nos levando ao terceiro, que é a redução na distribuição dos dividendos. Infelizmente, aqui no Brasil, a distribuição dos dividendos ainda afeta demais na cotação do fundo. Então, quem investiu ali no CPTS11 e estava recebendo ali seus 11 centavos por cota e viu esse dividendo cair para 9, chegou a 4, aí aumentou um pouquinho para 9, mas enfim, tá bombeando aqui entre 8 e 7, tá reduzindo aí se comparado ao que vinha entregando antes. Quarto ponto, a gente viu aí um conflito de interesse. E o quinto e sexto ponto, esses mais recentes e que estão contribuindo bastante para essa queda do CPTS11, a gente vai voltar aqui no site da gestora e aqui embaixo a gente vai clicar em fato relevante. A gente vai acessar aqui o fundos.net. Como eu te falei, a queda ainda mais acentuada foi mais ou menos ali de outubro para cá. E em outubro, como a gente pode ver, teve aqui o relatório gerencial e depois disso houve aqui uma assembleia geral e esse foi um dos motivos que fez aqui o CPTS
CPTS-11 cair bastante, então vou clicar aqui para a gente dar uma olhada no documento. E já te adiantando, para a gente ganhar tempo aqui, houveram algumas votações de basicamente aqui 10 itens, onde todos eles foram aprovados. E esses itens, de forma resumida, 2 deles causaram bastante impacto para contribuir na queda do CPTS-11. O primeiro é a possível cobrança de agora uma taxa de performance. Basicamente, eles informaram que vão reduzir ali a taxa de administração, porém vão passar a cobrar uma taxa de performance sobre o que exceder 100% do CDI. E aí você pode automaticamente se questionar: mas Raíssa, como assim eu vou pagar taxa para o gestor me dar uma rentabilidade de 100% do CDI, onde eu consigo em qualquer caixinha do Nubank, qualquer investimento de liquidez diária sem correr risco? Pois é, a cobrança dessa taxa causou bastante insatisfação entre os cotistas do fundo, porém um ponto importante da gente pontuar é que o 100% do CDI, a gente está falando aqui de uma rentabilidade líquida, isenta do imposto de renda. Mas mesmo assim, de forma geral, os investidores não se agradaram muito e acabou pressionando aí a cotação do CPTS. E o segundo grande destaque na votação foi basicamente a mudança no regulamento do fundo, o que permite ele virar basicamente um hedge fund. E aí, o que resta agora é a gente entender se o CPTS-11 realmente vai querer exercer esse direito de virar um hedge fund, que basicamente é como se fosse um FOF um pouco mais gourmetizado, já que ele pode investir em uma porrada de coisa desde que pertença ao setor imobiliário, o que não necessariamente é ruim. Na verdade, acaba trazendo mais liberdade para o gestor, mas a gente tem que ver se isso vai ser benéfico para o CPTS-11. Então, por esses e outros motivos que eu quero saber o que você, cotista do CPTS-11, vai fazer nesse momento. Você ainda vai continuar com as suas cotas? Vai comprar mais? Vai se desfazer? Me conta aqui que eu quero saber. Eu, enquanto cotista do CPTS-11, já vou te dizer o que eu vinha fazendo e o que eu devo continuar fazendo. Mas antes, bora dar uma olhada aqui no VGHF11, que também acumula queda significativa. Já preparei aqui o relatório gerencial para a gente tentar entender aí se existe alguma razão para essa queda. Então aqui a gente tem alguns números. A carteira de ativos já passa de mais de 150 ativos diferentes, que é bem interessante, né? E atualmente ele tem aí um valor de mercado que ultrapassa 1 bilhão de reais. Aqui ele fala que no mês de novembro foi distribuído 9 centavos por cada cota, e esse relatório é um pouco mais recente, tá? Esse aqui já é de novembro, do CPTS-11 ainda não soltou, mas aqui dando uma olhada no comentário do gestor, ele fala que ao longo do mês houve uma variação negativa no patrimônio líquido do fundo ao redor de 20 centavos por cada cota, derivada do ajuste negativo da marcação a mercado. Ou seja, aqui ele fala, né, decorrente de uma abertura das taxas da NTN-B como marcação a mercado, como a gente já entendeu ali essa questão lá no relatório do CPTS-11. Então, avançando aqui, ó, as alocações ao longo desse mês de novembro continuaram influenciadas pelo movimento macroeconômico e as turbulências de mercado. A queda do IFIX abriu oportunidades de alocações em FIIs, nesse mês com maior foco em fundos de papéis. Com isso, ao longo do mês, o fundo adquiriu aí um total líquido de quase 15 milhões de cotas de outros fundos. E aqui, finalmente, a gente chega em um ponto de alerta, em um ponto crítico, que é casos de inadimplência da carteira de crédito. Diferente do CPTS-11, onde todos os devedores estão adimplentes, nesse caso aqui, a gente tem 2 casos de inadimplência. O primeiro é os CRIs de Celina, que passaram a representar 1,4% dos ativos do fundo após o PDD e continuam inadimplentes desde o mês de junho. As negociações para a solução dessa queda ainda estão em andamento. Então, basicamente, a gente tem aqui um devedor de um CRI que está inadimplente e ainda não demonstrou aqui nenhuma forma de quitar essa dívida. O segundo é o CRI de Guaiacuros, que representava 0,8% dos ativos e deixou de existir. Atualmente, o fundo passou a deter participação indireta de 2 terrenos na cidade de São Paulo e a gestora já está aí em processo avançado de venda dos mesmos. Bora lá, então, traduzir isso aqui, o que é que essas informações significam. Basicamente, de todos os CRIs que o VGHF11 tem em carteira, atualmente eles têm 2 casos de inadimplência. No primeiro, o devedor parou ali de pagar as parcelas e muito provavelmente a gestão já está ali ativamente tentando recuperar, rever o dinheiro que foi emprestado. E no segundo caso, a gente já tem aqui uma execução das garantias, porque não pensa que é simplesmente emprestar dinheiro a um CRI e ver se vai dar sorte daquele devedor honrar com o compromisso. Na verdade, muito pelo contrário, tá? A gente está falando aqui de um fundo de papel que não investe no imóvel em si, mas sim ele faz ali o financiamento do setor imobiliário, através de dívidas
dívidas em CRIs. Então, como é que funciona, né? Ele empresta dinheiro a um CRI para financiar ali a construção de algum imóvel. Porém, não é que o CRI chega lá no VGHF e diz assim, ó, me empresta aí uns 3 milhões para eu construir aqui um prédio e depois eu te pago os juros. Não é assim que funciona, tá? O devedor, ele tem que deixar alguma garantia, porque se ele não conseguir pagar, como é que fica? Então, no caso, o CRI aqui de Guaiacurus, ele deixou como garantia, para caso ele não conseguisse pagar os juros e o principal, 2 terrenos na cidade de São Paulo. E a gestora aqui já entrou aí em processo avançado, né, para tentar vender esses terrenos e conseguir rever o valor que foi emprestado. Então, basicamente, esses 2 casos de inadimplência, obviamente, estão pressionando aqui a cotação do VGHF11 para baixo. Mas, além disso, separei aqui também outro motivo que está pressionando aí a cotação do VGHF. A gente pega aqui a carteira de ativos, o CRI que está aqui no top 1 com maior alocação do PL, adivinha? É um CRI da própria casa, da própria gestora. Então, ainda que a duração seja baixa, a gente está falando aqui que a maior alocação do PL da carteira é para um CRI da própria gestora. Então, imagina se por algum motivo eles não conseguem honrar com o compromisso. Será mesmo que a gestora vai executar as garantias contra ela própria? A gente fica aí nesse dilema, né? O que acaba conflituando aí bastante interesse. Mas não é só isso não, viu? Se a gente desce aqui embaixo, ó, na carteira de fundos imobiliários do VGHF, adivinha quem está aqui na primeira posição, ocupando aí um PL de quase 4% do fundo? É isso mesmo, o VEGRI, um fundo da própria casa, considerando aqui, portanto, um conflito de interesse. Eu até separei aqui outros pontos para a gente conversar, mas de forma resumida, para o vídeo não passar aqui dos 30 minutos, que está pressionando bastante a cotação do VGHF11, é esse conflito de interesse e também esses casos de inadimplência. Além disso, né, se a gente pega aqui os dividendos, o fundo chegou a pagar aí quase 20 centavos por cada cota, mas depois veio reduzindo, caiu bastante, veio para 10 centavos, depois ficou flutuando aqui entre 8 a 9 centavos. Porém, a gente está falando aqui de um hedge fund que tem realmente um pouco mais de risco embutido e, portanto, deve pagar um pouco mais para ser aceitável ali o risco que a pessoa está correndo. Inclusive, se a gente sobe aqui, o fundo está entregando dividend yield de quase 16%, porque o risco está muito elevado, então para justificar esse dividendo, a cota realmente tem que cair. Mas enfim, para a gente não se alongar muito, vou te falar agora a minha opinião sobre o que é que eu estou fazendo com as minhas cotas do VGHF11 e do CPTS11. Mas antes, me conta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo um pouco mais denso, de análise aprofundada, indo aqui realmente no detalhinho. Se você gostar, eu posso fazer outro vídeo nesse mesmo formato, mas já te adiantando, dá um baita de um trabalho. Então, por favor, se você puder retribuir o meu trabalho, deixa o like aí embaixo. Mas bora lá! Nesse momento, hoje, se fosse eu escolher de entrar em algum fundo imobiliário de papel, com certeza eu não optaria nem pelo CPTS, nem pelo VGHF. Porque, como a gente viu, existe muito risco atrelado e, na minha opinião, no cenário atual, faz muito mais sentido investir em fundos mais consolidados e de melhor qualidade, que inclusive estão sendo negociados a excelentes preços nesse momento de queda aí dos fundos imobiliários. Mas como a pergunta aqui não foi se eu investiria, mas sim o que eu vou fazer com as minhas cotas, já que eu já sou cotista do CPTS e do VGHF, e eu já venho acompanhando esses 2 fundos, tá? Essa tarefa de casa que eu fiz aqui, ler o relatório gerencial junto com você, eu já venho fazendo isso nos relatórios anteriores. E muito por conta disso, desses motivos que eu te apresentei no vídeo de hoje, a decisão que eu tomei alguns meses atrás foi de pôr esses fundos em quarentena. Ou seja, no momento eu estou aguardando para ver aí o desenrolar das próximas cenas, ver se a gestora consegue trabalhar melhor a carteira de fundos imobiliários, se desfazer dessas compromissadas o quanto antes, pelo menos no caso ali do CPTS11. E além disso, uma coisa inegável é realmente esse conflito de interesse em ambas as gestoras dos 2 fundos. Então isso aqui para mim, enquanto cotista, é um motivo que acaba desagradando bastante, mas enfim, não tem muito o que fazer, é tentar confiar que a gestora vai desenvolver ali um belo trabalho. Mas óbvio, o meu compromisso é muito maior com o meu dinheiro do que com a gestora, então estou aguardando aqui, coloquei os 2 em quarentena até eu tomar minha decisão se eu vou manter o fundo em carteira ou se eu vou realmente me desfazer das minhas cotas. Mas se chegar o momento em que eu tomar a decisão de se desfazer das minhas cotas, eu preparo um vídeo aqui te contando exatamente tudo que me levou a tomar essa decisão. Então, se faz sentido para você acompanhar esse conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal. Sem mais, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. Te vejo nesse vídeo aqui.